é que eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de gastar X num cavalo já pronto, saltando uma prova de 1,40 m, por exemplo, e gastam 2x num cavalo que nem dão um salto. Isso é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Talvez esse dinheiro poderia estar sendo um pouquinho mais bem investido num cavalo já mais pronto. Enfim, é uma coisa meio surreal na minha cabeça, eu te confesso, entendeu? Respeitar o cavalo. Se você não respeita o cavalo, você não vai ter o respeito de volta. Consistência. E a consistência não veio do imediatismo. A consistência não vem daquele resultado a qualquer custo. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Clacast. Hoje a gente tá com Luiz Francisco Azevedo, que já foi 2 vezes convocado para representar o Brasil em Olimpíadas, foi finalista em Copa do Mundo, vestiu a casaca brasileira nos Jogos Equestres Mundiais. Enfim, uma trajetória de muito sucesso e com inúmeras vitórias importantes. Obrigado por topar falar com a gente, Chiquinho. Prazer é todo meu. Acompanho o trabalho de vocês desde o início, desde as tuas lives, que foi um momento que preencheu uma época importante, né? Que a gente, pandemia, eu acho que foi uma coisa assim, foi um divisor de águas para a comunicação entre os cavaleiros e o público, coisa que eu acho que a gente é muito carente e eu agradeço a vocês pelo trabalho. Muito bom. Valeu, Chiquinho. Eu acho que as lives foram muito legais, estão todas ainda online, a gente está aí com o projeto de recuperar elas para o pessoal ouvir aqui no Clacast, mas a gente já fez uma live com você lá atrás, e inclusive quando a gente fez a live, você estava morando em Wellington, depois você passou uma temporada na Europa, voltou para o Brasil e agora está voltando para a Europa. É isso mesmo? O que está acontecendo? Dá uma... Só para a gente entender, a gente falou era 2020, você estava estabelecido em Wellington com um projeto de vida. Sim. Então, na verdade, a minha vida inteira Bom, você sabe que eu sou nascido e criado no esporte, né? Minha família já vem nisso há décadas. Então, a minha vida inteira, desde criança, foi muito entre Brasil e Europa. Desde criancinha, desde de garoto. Quando foi em 2016, final de 2016, a gente fez um projeto de ir para Wellington. E esse projeto funcionou super bem. A gente foi de início com a ideia de fazer a temporada de 2017. As coisas correram super bem. Na época, ali com a Santa Cecília, na figura do Dadado, né, que é uma pessoa que eu não tenho nem palavras para dizer a importância que ele teve na minha carreira, na minha vida. A gente iniciou um projeto, acabou que a gente ficou em Wellington por 8 anos. Durante esse período, tiveram diversas seletivas, né, para Mundial, para Olimpíada, etc. Então, eu, em alguns momentos, talvez desses 8 anos que eu passei, 5 eu passei fazendo a temporada de verão na Europa, por conta das seletivas. Mas eu estive sempre baseado em Wellington nesse período, de final de 2016 até final do ano passado, quando a gente decidiu vir aqui para o Brasil. Na verdade, assim, no meu íntimo, João, eu sempre tive a certeza que ia ser uma coisa meio passageira. Mas é uma coisa que eu queria. Eu devia isso à minha família, sabe, à minha mulher, a mim mesmo, porque eu sentia muita saudade do Brasil. A gente sempre se perguntava quando que ia ter esse momento, quando que ia chegar, e se esse momento ia chegar, da gente poder passar uma temporada no Brasil. Porque eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 8, que nasceram nos Estados Unidos, que não tinham praticamente contato nenhum com o Brasil. Quando eles vinham era de férias, sempre na correria e tudo. E eu queria que esse momento um dia chegasse, da gente poder passar um tempo aqui no Brasil, poder estar um pouco mais próximos da minha família, dos meus amigos, que meus filhos conhecessem um pouquinho do Brasil. Então eu acho que a gente fez isso no momento certo, assim, sabe? Se tinha um momento que a gente poderia fazer esse movimento, foi justamente nesse período que a gente passou aqui no Brasil. Agora já estou praticamente de mala fechada para voltar para a Europa, muito atrás mesmo dos meus objetivos pessoais, assim, esportivos, sabe? Teve um propósito ter vindo para cá, foi ótimo, assim, eu pude retomar contatos importantes, pude conviver com a minha família, que isso aí é sem dúvida a parte mais importante dessa história. Meus filhos, né, conheceram um pouquinho da cultura aqui do Brasil e tudo, mas a gente sabe que na vida a gente não pode ter tudo. Então eu acho assim, o meu raciocínio é o seguinte: o que eu faço hoje aqui, eu posso fazer daqui a 10, daqui a 15 anos. Só que o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, né, fora do Brasil, nesses próximos 10 ou 15 anos, talvez eu não vá poder fazer daqui a 15 anos. Então, assim, eu acho que é um raciocínio meio lógico para quem está correndo atrás, né, de se manter no alto nível, coisa que eu tive a oportunidade de fazer nos últimos quase 15 anos. Então, esse é o motivo, assim, basicamente, da gente estar
Basicamente não. É o motivo da gente estar voltando para a Europa para tentar voltar aí para o alto nível do esporte. Antes da gente falar da sua retomada com a Europa, eu queria falar um pouquinho sobre esse intercâmbio. Você passou a sua infância entre Brasil e Europa, Perfeito. temporada nos Estados Unidos. O que você acha que isso agrega para você como cavaleiro? O que isso agrega no esporte? E um pouco de quais são as diferenças culturais na equitação desses 3 países, desses 3 continentes, né, praticamente? Então, eu acho que agrega muito, né? Eu tive a sorte, né, de desde criança, muito jovem, tá podendo acompanhar meu pai e meu irmão, que é 10 anos mais velho do que eu, dos concursos mais importantes do mundo. Então, assim, eu posso te dizer que talvez, acho que a primeira vez que eu fui ver Aachen, por exemplo, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos. E isso se repetiu durante várias vezes, enfim, praticamente todos os concursos mais importantes do mundo, inclusive Olimpíadas e tal. Então, assim, claro que uma vez que você está participando como atleta, é uma situação completamente diferente. Mas, pelo menos, aquele era um ambiente que eu já conhecia. Então, assim, eu acho que isso aí não tem preço. Então, assim, com certeza, uma vez que eu vá participar de um concurso desse calibre, claro, é uma situação diferente que eu estou participando, mas eu já tinha visto aquilo ali várias vezes, podendo acompanhar eles. Então, eu acho que isso facilita. Fora que eu adquiri um conhecimento, né, hípico muito grande, muito, muito vasto, né, desde muito, muito criança. O que eu pude perceber aqui no Brasil, falando um pouco de intercâmbio, é chover no molhado dizer que os cavaleiros brasileiros são espetaculares, né? Eu acho que, assim, inclusive eu tive a grata surpresa de ver cavaleiros que eu não conhecia, de fato. Você vê, eu fiquei quase 15 anos fora e quando eu vinha era praticamente só nas férias. Então eu acabei que eu fiquei muito longe do esporte, do dia a dia do esporte aqui no Brasil. E esses 8 meses que eu passei aqui, eu pude ver que realmente isso está se renovando, cavaleiros de altíssimo nível competindo, que eu não sequer conhecia. Isso é uma coisa que, né, é legal de ver, é muito bom de ver. O que eu acho que falta um pouquinho de conscientização. Eu escuto as pessoas, é sempre um debate a questão da construção dos cavalos, se é bem feita, se não é bem feita. Eu acho que a gente está no caminho certo, assim, nem foi essa a tua pergunta, mas enfim, a gente está indo nessa direção. Eu acho que a gente está no caminho certo, haja visto que a equipe do Brasil nas últimas Olimpíadas, metade era de 2 cavalos brasileiros. Então, quer dizer, matéria-prima, não tenho dúvida que a gente está muito bem e a tendência é que ela fique cada vez melhor. E às vezes eu escuto um pouquinho de questionamento quanto, será que os cavaleiros estão fazendo isso bem feito? Será que essa coisa está sendo bem feita? Eu acho que sim, tanto é que os resultados estão chegando. Eu gosto de tocar num ponto que eu acho que às vezes a culpa, poderia ter mais? Sempre pode ter mais. Mas eu divido essa meia-culpa também com os proprietários, assim, dos cavalos, entendeu? Porque muitas vezes eu pude acompanhar isso aqui, claro que ninguém faz isso por mal. Todo mundo quer o bem, mas às vezes a ansiedade de ter um bom resultado, a ansiedade daquele cavalo jovem de 5, de 6, de 7 anos ter que fazer 0 pontos a qualquer custo, muitas vezes atrapalha. E isso, às vezes, é uma mentalidade que o proprietário põe ali no trabalho e que o cavaleiro, às vezes, é contaminado pela essa situação de ter que fazer o resultado acontecer. Enfim, esse é um ponto que eu percebi bastante aqui no Brasil, que eu acho que o cavalo novo ele tem que ter infância, assim como uma criança, né? Ele tem que aprender com os próprios erros, você tem que poder entrar num percurso, deixar o cavalo saltar com naturalidade. Se ele fizer uma falta, ele vai aprender com aquela falta. Se ele não aprender com aquela falta, é porque ele não é bom o suficiente. Entendeu? Eu acho assim, eu posso te contar uma passagem aqui que aconteceu comigo, que me marcou um pouco. Uma vez meu irmão estava saltando uma etapa do Global em Hamburgo, e eu estava morando aqui no Brasil, em 2009. Fazia um tempo já que eu estava um pouquinho fora do circuito europeu. E eu peguei um avião e fui lá ver ele saltar. Eu me lembro de eu chegando no concurso em Hamburgo, estava entrando o Marco Zeni com Plot Blue. Acho que você escuta o Marco Zeni no ringue. No ringue, você corre para ver. Eu larguei minhas malas ali no paddock e saí correndo para ver ele saltar. Cheguei a tempo, de repente eu vejo ele entrar ali, papum, de repente ele sai da pista com 3, 4 faltas, com Plot Blue. Eu pensei comigo, eu confesso, esse cavalo não é bom o suficiente pro Marco Zeni. Só que um ano depois ele ganhou o final da Copa do Mundo com esse mesmo cavalo. Saltou Olimpíada, saltou, enfim, diversos grandes prêmios. Porque justamente ele não estava preocupado naquele momento, que era uma prova secundária, de fazer 0 a qualquer custo. Ele deixou o cavalo dele saltar, sabe?
E o cavalo foi aprendendo com os próprios erros, obviamente, com um trabalho espetacular que o cara foi implantando, o cavalo foi evoluindo, foi, enfim. Então, assim, estou contando essa história só para dar um exemplo, que eu acho que é uma coisa que, às vezes, pode ter acontecido de ter bons cavalos no meio do caminho e não chegarem justamente por uma ansiedade de ter que fazer o zero, com uma ansiedade de ter que dar o resultado logo. Mas eu acho que isso envolve muito o ciclo social que a gente vive aqui no Brasil, né? A gente, por exemplo, você vai soltar um concurso de cavalo novo na Europa, ninguém está muito tão preocupado se você vai fazer 8 ou se você vai fazer 12. Aqui você vai saltar, a maioria das vezes são as mesmas pessoas assistindo, as mesmas pessoas participando, enfim, se você faz uma falta ou duas, você às vezes fica tem muito mais ênfase aquele resultado, teoricamente não tão bom, do que se você só fizer 0, enfim, e eu acho que isso aí também contamina um pouco. Isso é uma coisa que eu percebi bastante aqui no Brasil nesse tempo que eu fiquei, que eu deixo assim como que eu sempre procuro passar para as pessoas, que eu acho que isso é um ponto que a gente precisa melhorar, porque eu acho que matéria-prima é muito boa. Super. E você volta para o Brasil com alguns cavalos que você traz de fora, né? Que você estava construindo lá, ou que você já tinha construído, voltou. Sim. O próprio Colin veio, saltou algumas provas aqui no Brasil. Uhum. E o que você encontra quando você chega aqui falando em alto nível? Porque sempre tem essa coisa, porque a prova nos Estados Unidos é muito mais rápida, porque a prova na Europa é muito maior, porque os cavalos não estão prontos. Mas você trouxe seus cavalos e eles estiveram de igual para igual. Então, na verdade, o Colin tem 18 anos. Ele já estava assim, num processo de aposentar, inclusive ele já está aposentado. Foi um cavalo que tem uma história muito interessante, né? Um cavalo que a gente salvou do abatedouro, literalmente. Ele custou o preço da arroba e ganhou no mundo inteiro, assim. O Colin, ele foi um cavalo que eu diria que ele foi um especialista no 1,50 m. Eu cheguei a dar alguns tiros ou outros em provas mais altas, mas acho que a prova que ele era realmente competitiva era até esse nível. Então eu diria assim, vamos comparar o Colin. Acho que o Colin, se ele chegasse aqui 2 anos atrás, ele ia disputar realmente muito bem o Campeonato Brasileiro de Sênior, todos os grandes prêmios, ele ia fazer muito bem. Só que assim, chegou no final de carreira, aí vamos remeter talvez ao Comic. Aí é outro nível de cavalo. Com todo respeito ao Colin, que é um cavalo que eu amo de paixão, sem dúvida um dos cavalos mais importantes da minha vida. Só que falando de qualidade, a gente está falando de outra prateleira. Então, assim, eu acho que nesse nível dos 5 estrelas, do 1,60 m e tudo, é outro esporte, João. É outro esporte. Eu não digo para você que a gente está tão longe, até porque já tivemos boas provas de que é possível. Luciana Lossi está aí para dizer. Teve lá em Wellington. Mas é interessante até dar o exemplo da Luciana. Minha amiga, inclusive a gente trabalha junto. Ela chegou lá em Wellington a primeira vez, ela teve um pouco de dificuldade. No segundo ano, um pouquinho menos de dificuldade. No terceiro, ela já começou a disputar. No quarto, ela ganhou o grande prêmio. Então, Mas são 4 temporadas, Exatamente, né? Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tinha total condições de chegar. A égua dela é um cavalo totalmente diferenciado, um conjunto espetacular, né? Acho que o conjunto da obra ali é sensacional. Só que eles foram galgando aquela situação, né? E conseguiram chegar. A gente pode dar um outro exemplo, assim, que é esse ainda mais fora da curva, o Stefan Barcha, com a Primavera, conjunto totalmente formado no Brasil. Mas se você for também analisar tecnicamente, até antes dele sair daqui, apesar de eu não estar aqui, mas eu acompanhava, era um conjunto totalmente fora da curva. Ele destoava demais. Então, assim, eu acho que assim, essa prova de 1,60 m dos 5 estrelas é outro esporte. Eu, nesse tempo que eu passei aqui no Brasil, eu não vi nenhuma prova desse nível. Falando bem a verdade, assim, sendo bem sincero, eu vi bons grandes prêmios ali, eu diria 3 estrelas, talvez 1 ou 4 estrelas. E o que eu posso te falar da diferença é o seguinte: você pega um grande prêmio 3 estrelas, que seja em Wellington, que seja na Bélgica, que seja na França, você vai entrar no percurso, você vai ver uma bela prova de 1,50 m, de 1,55 m armada, só que vão ter 10 zeros, vão ter 12 zeros, o desempate vai ser uma loucura. Aqui, eu vi pessoas ganharem com 4 pontos, pessoas se classificarem com 8, entendeu? Então, assim, eu vejo um pouco a diferença no nível nesse sentido. Os 5 estrelas eu nem falo, porque realmente esse é um nível bem diferenciado. Não estou dizendo que os cavaleiros aqui não têm condições de fazer, porque
Eu acredito de fato que os bons cavaleiros aqui, eles são bons lá também. A diferença, basicamente, fica realmente no nível de competição e no nível dos cavalos, né? E você é da teoria, tem gente que defende a linha do não, tem que botar na altura, tem que botar na largura, porque é assim que a gente vai Sim. construir. Sim. E tem gente que fala, não, se a gente bota na altura e na largura, você acaba com o espetáculo, você acaba com um grande prêmio, você vai passar a ter grande prêmio onde o cara vai ganhar com 12 pontos. Sim. Qual você acha que é? Você acha que tem um caminho claro ou você acha que a gente precisa vivenciar a experiência e deixando isso, pensar num projeto de 10 anos? Eu acho que, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, João. Eu acho que eu sempre fui a favor, isso inclusive antes de eu passar essa temporada longa que eu passei fora do Brasil, de subir o sarrafo das provas. Inclusive, eu bati muito de frente aqui no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio, não estou falando do Brasil. Por isso, assim, eu sempre acho que tem que tentar nivelar por cima. Claro, tendo uma coerência. Não adianta a gente chegar aqui e armar um grande prêmio do nível de Aachen, que também a gente não quer que isso aqui vire um coliseu, né? A gente não está aqui para ficar... Literalmente matar ninguém. Exatamente, a gente não é o que a gente quer. Por outro lado, também, se a gente ficar só nivelando por baixo, eu não vejo evolução. Então, eu acredito que tem que ter um trabalho muito bem feito, técnico, sabe? Dos diretores técnicos, das federações, da confederação, dos armadores de percurso. Eu acredito que esse intercâmbio de trazer os armadores de percurso que também armam lá fora é importantíssimo até para você ter um parâmetro, entendeu? Até você ver, eu vou te dar um exemplo, se eu não me engano, do ano retrasado, no indoor, que o Gui veio armar. O Gui é um amigo pessoal meu, a gente era vizinho lá em Wellington, a gente estava sempre junto. E eu me lembro que, eu não estava aqui, mas eu lembro que ele armou a qualificativa do Grande Prêmio numa prova de 1,50 m, que teve, se não me engano, 1-0. Acabou que ele teve que aliviar no Grande Prêmio para ter, né, desempate, para ter um espetáculo que também faz parte. Eu entendo que tem patrocinador que quer que a coisa funcione, o público quer ver o desempate, é natural. Só que eu acho que, eu não estou dizendo que é fácil, não estou aqui dizendo a receita é essa, mas assim, a minha opinião tem que ter um equilíbrio. Eu acho que não adianta só nivelar por baixo, não adianta a chamada da prova em 55 e tal, em 45, um obstáculo de 1,50, porque acaba que você se engana um pouquinho, né? Então, assim, eu acredito na verdade. Eu acho que, assim, vamos fazer um 4 estrelas. Qual é a chamada do 4 estrelas? Como é um indoor? É 1,60 m, 1,55 m? Tem que estar próximo daquilo ali também, porque senão fica uma coisa fake, né? Então, assim, não é fácil, mas eu acho que o ideal é você trazer armadores de fora, e esses armadores... Não estou dizendo que todos os concursos têm que ser armadores de fora, porque também a gente tem que fazer o pessoal daqui, que também temos bons armadores, enfim. Inclusive, eu quero citar o nome do Gabriel, que eu tive a oportunidade de competir umas 2 vezes com ele armando. Achei interessantíssima a maneira como ele arma. Aqui do Rio de Janeiro também o Ferrarese, que eu gosto muito, a Erika agora que armou o brasileiro. Mas acho que até para esses armadores terem contato com os armadores que estão vindo de fora, é importante para a gente ir buscando. E também para fazer os cavaleiros evoluírem, para fazer também os proprietários entenderem que se eles têm a ambição de ter um cavalo deles saltando no mais alto nível, que também tem que ter investimento. Enfim, eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que tem que buscar um equilíbrio visando para cima, não visando para baixo. Então eu vou trazer um pouco, não é nem uma polêmica, mas eu queria saber um pouco a sua opinião. Semana passada aqui no Rio de Janeiro, essa semana começa o Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros, que são, para quem não sabe, a categoria que está intermediária, claro, não está fazendo alto rendimento. Mas semana passada a gente vivenciou aqui o Campeonato Brasileiro de categoria de base, de alto rendimento, e que foi um campeonato com poucos zeros, né? A categoria do Mirim terminou com 0 pontos, a categoria do pré-Mirim eu acho que teve 2, o pré-júnior também não terminou com, acho que não teve ninguém de 0 até o final. O que você achou um pouco do nível, pensando em categoria de base, e um pouco o que a gente está vendo nessa geração que está chegando? Falando inclusive do Under 25, que você teve aluno saltando, que é uma categoria mais longeva, que ganhou o Paulinho Miranda, que já é um profissional consagrado, não, já saltou, sem dúvida, brasileiro de senior top. Sem dúvida. João, vou te ser bem sincero, eu estava recém-operado, que eu acabei de quebrar a clavícula. Eu não pude acompanhar tanto assim como eu gostaria, todas as provas, mas se teve tão pouco zero, alguma coisa está errada. Eu não posso, como eu te dizer, eu também não quero ser liviano de falar uma coisa que eu não tenho tanta propriedade porque eu não estava vendo. Mas se
Aí teve um erro de alguém, ou o nível não tá como a gente gostaria, ou o armador armou de uma maneira que não coincidiu com o que deveria armar, né? Eu acho assim, você vê um cavaleiro como o Paulinho Miranda ganhar essa prova, eu acho super justo. Acho justo, porque também pude acompanhar. Esse cavaleiro faz parte desses que eu te falei no início da nossa conversa, que eu não conhecia e que eu vi montando aqui, que eu gostei muito. Uma equitação correta, consciente, calmo dentro do percurso, frio. Então, você olha um garoto desse montando, você não tem dúvida que a gente está vindo bem, que a nova geração está vindo bem. Então, ter ele como campeão, para mim, está mais do que justo. Agora, é um pouco preocupante esse dado que você me deu aí, dessa quantidade tão pouca de 0 pontos nas outras categorias, sem dúvida. A gente está vivendo também aqui no Brasil um boom dos leilões. Não sei se você tem acompanhado um pouco, inclusive tem sido discussão recorrente aqui no podcast, os preços dos cavalos, esse boom que a gente está vivendo, que por um lado mostra que o esporte está crescendo, estamos tendo investimento, estamos tendo vivência com isso. Por outro lado, tem gente falando que é uma bolha que vai estourar daqui a pouco, tem gente falando, bom, mas é assim, o mundo inteiro vive isso há muito tempo e está tudo certo. Queria um pouco a sua percepção do que está acontecendo com o mercado brasileiro nesse tempo que você ficou aqui. O que você viu, o que você está sentindo, vindo também da experiência de quem traz de fora, onde os Estados Unidos é um mercado que consome cavalos de fortunas, sim, porque é o tipo de cavalo que o americano gosta, ou porque é isso, é especial nisso, aquilo. Eu vejo uma diferença grande nessa questão dos leilões com a Europa, os Estados Unidos, é que aqui no Brasil você pode comprar um cavalo em 40 vezes. Né? 50 agora, né? 50, tá vendo? Então, lá, essa coisa do leilão tá pegando, mas é à vista. São coisas completamente diferentes. Então, eu tenho escutado falar bastante de inadimplência também aqui. Eu não sei se é falácia ou se realmente de fato está acontecendo. Tem uma coisa que me chama atenção no estudo, é que eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de gastar X num cavalo já pronto, saltando uma prova de 1,40 m, por exemplo, e gastam 2X num cavalo que nem dão um salto. Isso é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Por um lado, eu acho maravilhoso essa coisa, né, da gente ver... Pô, eu me lembro que eu tive aqui no Indoor no ano passado, eu estava exatamente num período que eu estava decidindo de vir para cá, eu tava para bater o martelo, venho ou não venho. E quando eu vi o leilão do Indoor, eu fiquei impressionado, no bom sentido. Poxa, impressionante como a galera tá empolgada e tá gastando mesmo e tudo. Agora, tenho medo dessa conta não fechar, para ser bem sincero, entendeu? Eu acho que você às vezes gastar uma fábula num embrião, talvez esse dinheiro poderia estar sendo um pouquinho mais bem investido num cavalo já mais pronto. Enfim, é uma coisa meio surreal na minha cabeça, eu te confesso, entendeu? Eu acho que às vezes, longe de mim aqui querer botar areia nos leilões, ao contrário, eu acho bacana tudo isso que está acontecendo. Eu acho que certamente cavalos maravilhosos vão sair desses leilões, mas é um mercado um pouco, eu diria, um pouquinho diferente, né? Uma coisa meio... Você para pensar que um cavalo de 2 anos, 3 anos, às vezes está custando mais caro do cavalo que já está saltando uma prova aqui, a Copa Ouro, por exemplo, é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Porque se você for acompanhar o mercado europeu ou americano, a coisa não é tanto assim. É uma coisa que eu tenho visto mais aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, imagina se você conhece o trabalho do novo técnico da seleção, do Pete. E vou aproveitar para juntar um pouquinho para falar dos seus momentos Perfeito. Com a Casaca Verde. Mas queria que você falasse um pouquinho do Pete, você conhece o trabalho, o que você está esperando, o que você tem achado até agora da performance dele enquanto técnico da seleção. Então, João, eu conheço o Pete há muitos anos, ele competia com meu pai, ele é da geração do meu pai, então a gente tem uma relação pessoal sempre muito boa. Era um espetacular cavaleiro, era um cara que eu já admirava ver ele montando, porque você vê, um cara que tem 1,90 m de altura, um cara muito grande, mas ele tinha sempre uma leveza em cima do cavalo, assim, uma coisa que sempre me chamou atenção. Então, assim, essa parte técnica dele, só tem coisa boa para dizer. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele, até porque quando ele assumiu, eu estava morando aqui no Brasil. Espero em breve ter essa experiência, e aí eu vou poder te falar um pouco melhor. Eu só espero que a coisa dê certo, né, cara? Eu acho que a gente precisa de pessoas... vou te falar sinceramente o que eu penso do técnico. Então, não estou falando especialmente dele, estou dizendo do técnico de modo geral. Eu acho que, inclusive, eu sou a favor dessa palavra até ser diferente, porque eu acredito que o modelo de chefe de equipe, eu acho que a gente tem que ter bons chefes de equipe, bons selecionadores, porque, na verdade, cada um faz o seu treinamento. Né? O técnico ele não vai na tua casa para te ajudar, ele não vai na tua casa para te treinar.
Na verdade, ele escolhe os cavaleiros para saltarem tais concursos. E ali no concurso, tem um suporte técnico, tudo, mas eu posso te dar um exemplo de uma coisa que deu muito certo, que foi o Gilberto Pio da Fonseca. Coronel Gilberto Pio da Fonseca. O Gilberto foi o chefe de equipe do Brasil em Atlanta e Sydney, ou seja, nas 2 medalhas olímpicas do Brasil, sem contar com vários pan-americanos, em diversas Copas das Nações, mundo afora. Era um cara que tinha um respeito total dos cavaleiros. O que ele falava, os cavaleiros obedeciam. E olha que eu tenho a experiência que eu tenho com meu pai, que é um cara, no mínimo, rebelde, no bom sentido da palavra. E ele com o Gilberto, ele ia muito bem com o Gilberto, porque eu era um cara que ele conseguia impor o respeito dele, entendeu? E era uma pessoa isenta, uma pessoa que tratava todo mundo de igual para igual. Então, assim, eu abrangindo um pouquinho mais esse assunto, eu gostaria muito de ver na equipe do Brasil uma pessoa que tivesse o mesmo acesso com os cavaleiros, sabe? Que eu vou poder ter total liberdade de conversar com o cara, de ter um tratamento de igualdade com todo mundo, que é uma coisa difícil, porque ao longo dos concursos, ao longo do tempo, é normal que você vai criando um pouquinho mais de afinidade com um, com o outro. Isso só não pode passar do ponto, porque quando passa no ponto, começa a incomodar aquele que não tem a mesma relação. Entendeu? Isso eu já senti na pele, sabe? Então, assim, eu espero que ele consiga ter esse relacionamento bom com todos os cavaleiros, que todos os cavaleiros se sintam tratados por igual. Porque a parte técnica, eu acho que ela acontece sozinha, você entendeu? Eu acho que no final das contas, se a gente conseguir ter um processo seletivo bacana, que todo mundo tenha suas chances, toda a equipe vai acabar se afunilando para chegar na melhor equipe possível. O que não pode é, no meio do caminho, essa pessoa não saber lidar com as pessoas. Eu acho que saber lidar com a pessoa hoje, nesse nível, talvez seja mais importante ou tão importante quanto o técnico. Porque quem está competindo naquele nível já é bom tecnicamente. Senão não estaria ali. Não estaria para ter aula, né? Exatamente. Não tá ter aula então, exato. É óbvio. Se o cara tem como o Peter ele tem experiência, o cara é medalhista olímpico, o cara saltou todos os concursos do mundo. É óbvio que na hora H isso também ajuda. Mas eu acho que eu acredito isso muito mais na hora final, ali, na hora H, do que. Eu acho que o processo seletivo, quem já passou por isso, eu já tive a oportunidade de passar várias vezes, tive a oportunidade de passar como filho, como irmão, como cavaleiro. É duro, João. É duro, sabe? Às vezes, posso até fazer um comentário agora um pouco polêmico, mas a minha intenção é zero fazer polêmica, e sim falar o que eu penso de uma maneira verdadeira. O ambiente da equipe do Brasil é maravilhoso. Mentira, não é. Não é. É um ambiente de competição mesmo. Mas a minha opinião é que ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém. As pessoas precisam se respeitar. Entendeu? E chegar lá dentro da pista e dar o melhor, e quem tiver melhor vai. Sabe? Eu posso te dar um exemplo, a gente tem 2 medalhas olímpicas, Atlanta e Sydney. A primeira seletiva, dentro de uma normalidade, estava um ambiente ok. Mas na segunda, os principais cavaleiros daquele momento eram o Rodrigo, sem dúvida, Balobê, número 1 do mundo, e meu pai com o Ralph, que vinha muito bem. Os dois não se cumprimentavam. Meu pai com o Doda não se cumprimentavam naquele momento. Depois a coisa se acertou. Quando eles chegaram em Sydney, foi uma maravilha. A equipe na hora se uniu e deram um show, deram um espetáculo, entendeu? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, muitas vezes eu vejo que a coisa é um pouco pautada, porque o fulano não desagrega, fulano entrou e fez o 0, vamos pensar que ele fez o 0, não que ele não tá querendo jantar com a gente, você entendeu? Então, eu acho que o chefe de equipe tem que ter muita habilidade nessa hora. Então, é isso que eu espero pro Pete, que ele tenha muita habilidade de conseguir fazer com que a gente se respeite, obviamente. Acho que isso é o primeiro dos pontos, que as pessoas se respeitem. E que ele consiga contornar essas situações pessoais que existem. Não vamos falar que não existe, porque é mentira. Existe. Entendeu? E se ele conseguir ter essa habilidade, juntando a parte técnica dele, que essa eu não tenho dúvida, tem tudo para dar super certo. Mas eu ainda estou tentando entender. Você está indo para a Europa, ok? Fazer o quê? Ficar onde? Por quê? Porque, né... Falando da sua chegada no Brasil. Sim, sim. Você tá de partida daqui a 30 dias. 30 dias. Pra onde você vai? Você tá indo ficar com seu irmão? Você tá indo Sim. Com patrocinador, sem patrocinador, com cavalo, sem cavalo? Qual que é o projeto médio prazo agora, né? Então, João, eu tô levando 4 cavalos comigo. Tá. São 4 cavalos que eu acredito.
Tem cavalo de 4 a 9 anos nesse grupo. E todos os cavalos são cavalos que eu acredito. Já tem 2 cavalos me esperando na Europa, cavalos que eu pude participar do concurso de Roma esse ano, que até consegui ganhar uma prova. Um outro cavalo que eu participei em Arezzo em março. Então eu vou ter um grupo já de 6 cavalos assim que eu chegar lá. Eu vou ficar com meu irmão, né, no nosso manege lá, onde eu morei muitos anos na minha infância, adolescência. De certa forma, é uma volta para casa também. Hoje, quando eu falo que eu estou indo para a Europa, para a Bélgica, graças a toda a vivência que nós tivemos, para mim não é como se eu estivesse indo para um território desconhecido. Ao contrário, eu só estou mudando de cocheira, eu digo isso, sabe? Eu só estou mudando de... Porque para mim é uma situação muito confortável. Eu tenho o privilégio de ter meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. Eu tenho família que mora na Bélgica. Eu aluguei uma casa que é do meu irmão em frente ao manege. Então, assim, do meu quarto eu vejo a pista, o pessoal montando. Meus filhos já estão matriculados no colégio de Maastricht, uma cidade que fica 35 minutos de onde eu vou morar. E o porquê? Porque eu estou atrás de continuar com os meus sonhos, entendeu? Eu acho que eu tive alguns sonhos que foram interrompidos, que eu espero que Papai do Céu ali tenha alguma coisa que ele reserva para mim. Mas não adianta eu ficar parado esperando essa coisa acontecer, eu tenho que correr atrás, certo? Então, o correr atrás, para mim, é fazer esse movimento. Então, eu estou indo atrás disso. Super. E eu acho que, enfim, né? Eu acho muito legal da sua história e da história da sua família inteira. Entrevistei já Sim. todos vocês, à exceção do Neto. Sim. Que é isso, né? Hoje o Neto deve estar com 19. 18. 19. Já está saltando Copa das Nações, já está... Saltando muito bem, né? Saltando, então, eu acho que tem um orgulho lugar para todos nós. É um garoto que vale a pena, na hora que você tiver uma oportunidade de entrevistar, porque é impressionante a maturidade que ele tem já para a idade. Inclusive hípica, uma maturidade hípica muito grande. Eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu já saltava boas provas, já tinha aí o meu lugar aí no cenário, mas eu não tinha a maturidade hípica que ele tem hoje. É interessante você ver isso também acontecendo com o passar dos anos. Quando eu vejo a cabeça que ele tem hoje, já era uma cabeça muito diferenciada para um garoto de 19 anos. Também graças ao ambiente que ele vive desde que ele nasceu. É isso, eu acho que, né, você tinha seu pai, que é um gênio. Sim, sim. Mas como você falou, todo gênio completamente sem controle, entendeu? Sem controle é uma palavra forte. Indomável, né? Indomável, eu diria. Eu acho que nessa questão, a hora de você... Meu pai é um cara apaixonado pelo Brasil. Entendeu? Meu pai é um cara apaixonado pelas raízes dele. Meu pai é um cara que ele no decorrer da carreira dele, ele morou muito tempo na Europa, mas ele nunca conseguia ficar muito tempo longe do Brasil. Para você ter uma ideia, quando ele voltou da última temporada longa dele da Europa, que ele pegou o Ralph, que foi o carro que ele soltou em Sydney, ele estava, se eu não me engano, eu não posso estar errando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas se eu não me engano ele estava ali por volta de 250 no ranking mundial. Em 7 meses ele passou para 17 do ranking mundial, ele saltou todos os concursos mais importantes, 0-0 em Aachen, 0-0 Labole, 0-0 Lucerne, ganhou o grande prêmio, culminou com a medalha de bronze. Ele simplesmente, depois da Olimpíada, ele decidiu voltar ao Brasil. Os convites choviam lá em casa para ele saltar as provas mais importantes do mundo. Por quê? Porque ele já tinha como seu objetivo. Meu pai sempre tratou as coisas... meu objetivo é ir para a Olimpíada. Vou para a Olimpíada, depois eu traço outro objetivo. Então, assim... E a gente foi um pouquinho na carona. Né? Eu, na época, muito jovem, obviamente. Meu pai, quando em Sydney, eu tinha 15. Ele decidiu voltar para o Brasil em 2002. Eu voltei junto com ele. Eu tinha 17. Fui campeão brasileiro de júnior. Bossa Nova. Enfim, com Bossa. E eu viajei com ele no avião, a gente chegou no dia da inspeção, no dia seguinte começava o campeonato, ele ganhou de ponta a ponta. Mas enfim, e o meu pai sempre teve essa vida, meu pai gostava de fazenda, meu pai criava gado, meu pai... Enfim, mas isso, cara, eu acho que só faz a personalidade dele ser mais interessante ainda, assim, sabe? Porque foi um cara que conseguiu viver tudo. Porque hoje em dia, você sabe bem, né, cara? Pra gente se manter no nível do esporte lá em cima, você não tem outra vida. Você abre mão de todo o resto. Você abre mão de todo o resto. Há pouco tempo atrás, eu estava tendo uma conversa com o Eduardo Menezes, que é muito meu amigo. Ele estava me contando de uma conversa que ele teve com o Scott Brash, que comentou com ele o seguinte, que o Eduardo também é um cara muito família, que adora estar com os filhos, com a família, enfim. E aí acho que o Eduardo estava em algum concurso com os filhos e tal, e o Scott falou assim, pô, Eduardo, de vez em quando eu tenho até inveja de você, porque eu não tenho tempo nem de ter uma namorada, que dirá de ter uma família, de ter um filho, porque os caras saltam prova todo fim de semana. Não é que é maneira de dizer que eles saltam prova todo fim de semana, não. Eles literalmente saltam prova todo fim de semana. Então, quer dizer, é um estilo de vida que você tem que abrir mão de muita coisa. Quanto vale seu sonho, né? Quanto vale seu... Exatamente, você tem que abrir mão de muita coisa. E por conta eu acho que, voltando a falar um pouco do meu pai, acho que meu pai sempre sonhou muitas coisas, ele sempre quis fazer muita coisa.
Então, um sonho puxava o outro e a gente foi na carona seguindo ele. E o meu sobrinho foi uma trajetória completamente diferente. Meu irmão se mudou para a Europa em 1999 e nunca mais saiu. Casou com uma belga, que é uma super amazona, Celine. Enfim, todo o contexto fez com que o meu sobrinho também entrasse nessa onda aí. Ele, com 3, 4 anos de idade, ele já conhecia todos os cavaleiros. Eu me lembro que a gente ia nos concursos com ele já falava com todo mundo. Enfim, realmente isso aí traz uma bagagem natural, né? Uma coisa que esportivamente falando, agrega, né? Não tenha dúvida. E os seus filhos vão montar? Estão montando? Tem esse projeto? Então, essa vinda ao Brasil foi boa por isso também, porque eu botei eles aqui, o mais novinho na escolinha de pônei da Françoise e o mais velho na escolinha da Hípica, e os dois estão montando, estão adorando. Eu acho que eles vão seguir montando lá na Europa. Que legal. Chico, lesões. Falar um pouquinho de lesões. É isso, né? A última vez que eu te entrevistei, você tinha tido uma fratura feia de cotovelo, estava se recuperando. Agora eu tô aqui te entrevistando, fratura de clavícula. Sim. Faz parte. Mas como você se mantém motivado, mantém em forma, se mantém nesse processo de continuar com sonhos, continuar buscando, e aí vou fazer, claro, o paralelo ao que você viveu de 2 convocações para a Olimpíada, com 2 lesões, que é uma história que eu acho que vou deixar você contar, porque é... Tá, começando por mim, eu tive agora um tombo galopando, João. Tava galopando na fazenda, uma égua potra nossa, ela se alcançou, posterior na mão, perdeu o equilíbrio, fui eu e ela pro chão, ela me ejetou, eu caí em cima da clavícula, quebrei a clavícula. Tive que operar e tal, botar pino, placa, essas coisas todas, mas eu acredito que daqui a 1 mês e meio, se Deus quiser, eu tô em cima do cavalo de novo. É uma lesão que é chata, dolorida, mas vai ficar bom, não é na articulação que... E é quase uma lesão de cavaleiro, né? É uma lesão de cavaleiro. É uma lesão de cavaleiro, né? Eu não tinha tido ela ainda, mas toda hora, a cada lugar que eu passo, alguém encosta em mim, puta, eu também tive. Puta. Então, quer dizer... Cada esporte tem a sua lesão. Eu tive uma lesão no cotovelo, essa sim foi mais grave, no Grande Prêmio sábado à noite lá em Wellington. Essa foi uma coisa mais traumática, enfim, deixou um pouquinho de sequela, não consigo esticar meu braço por inteiro, mas já é passado também. Eu acho que assim, são ossos do ofício, né? Essas minhas lesões foram doloridas de dor. As dos cavalos foram mais doloridas na alma, eu posso te dizer. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não tem como fugir desse assunto, porque eu conheço muitos cavaleiros que aconteceu uma vez, 2 vezes, eu só conheço eu. Então, assim, a primeira vez foi uma coisa com um especial também muito dolorida. Eu tinha 20 e poucos anos, era a minha primeira convocação para a equipe do Brasil principal, ainda mais sendo para uma Olimpíada. Enfim, eu já tinha batido na trave algumas vezes, já tinha disputado algumas coisas, mas assim, com um cavalo realmente daquele nível para chegar num campeonato daquela envergadura, era a primeira vez, e eu, enfim, de fato consegui pegar a equipe titular. E 2 dias antes, a gente chegou até a fazer a abertura, eu fui com a equipe fazer a abertura, porque o hipismo é no final, né? É sempre no final. Então a abertura, sei lá, 15 dias antes, a gente já tinha feito a abertura, participei da abertura, tudo, Vila Olímpica. Toda aquela situação de Olimpíada, eu já estava vivenciando ela, e foi interrompida no último treino. Uma recepção que ele teve que não foi boa, numa vertical de 1,25 m. Ele teve uma fratura no sesamoide, coisa que eu nunca tinha visto, provavelmente nunca mais vou ver acontecer num cavalo de salto. Parece que acontece com uma certa frequência cavalo de corrida. Eu nunca soube. E esse sonho foi interrompido, né? Difícil, complicado, mas vamos para a próxima, né? Acontece, enfim. E aí, quando cheguei em 2021, na Olimpíada que teoricamente teria que ser no 2020, né? A pandemia não pôde, passou para 2021. João, a segunda ainda foi mais dolorida. Por quê? Por diversos motivos. O primeiro, que eu já era muito mais experiente que eu era em 2012. Eu estava com o meu cavalo de fé, não que o especial não fosse, mas o especial eu montava 6 meses. Cavalo extraordinário, mas ainda estava em formação de conjunto. Comigo não, comigo já tinha participado do Campeonato Mundial, já tinha saltado todos os concursos importantes do mundo, enfim, sem falsa modéstia, com resultados muito bons. Então eu me sentia muito preparado para fazer uma Olimpíada muito boa, tanto psicologicamente como tecnicamente. As seletivas foram muito duras e, infelizmente, 2 dias antes, mais uma vez, meu cavalo fazendo um cavalete de 90 centímetros, ele teve uma lesão no tendão. Então, assim, foi muito duro. A segunda vez foi muito difícil de aceitar. Porque, bom, não preciso nem falar, o motivo por si só já diz. Pela segunda vez. Só que eu vou te dar um depoimento aqui agora que só as pessoas muito próximas de mim sabem.
Durante muito tempo eu fiquei me perguntando e tudo, mas meu cavalo se machucou precisamente no dia 14 de julho. A Olimpíada começava uma semana depois. Eu lembro que era pandemia, então não teve abertura. Era todo um protocolo diferente desse ano, nessa Olimpíada. O que eu posso te dizer, João, que do primeiro dia da Olimpíada, o meu filho, que na época mais novo, de 1 ano e meio, teve uma convulsão, às 3 horas da manhã. E se eu não tivesse lá, se eu tivesse ido para a Olimpíada, a minha mulher estaria comigo. Eu não sei o que teria acontecido. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, meu filho está super bem. Isso aconteceu de madrugada, num dia frio, chovendo na Bélgica. Assim, eu não gosto nem de pensar o que teria acontecido se a gente não tivesse com ele naquele momento. Então, assim, a coisa da Olimpíada passou para... Não foi nem para segundo plano, foi para milésimo plano. Então, assim, quando você vê... quando você se depara numa situação dessa, você vê o que realmente importa na vida, né? Então, para mim, eu não gosto nem de ficar me lamentando. Óbvio, se você vai isolar o assunto, 2 Olimpíadas que eu não podia, sim. Mas será que na segunda eu não fui por um motivo muito maior, né? Então, assim, eu prefiro pensar que eu não fui por um motivo maior. E o motivo maior tá ali na minha cara. Nada mais forte do que um filho, nada mais profundo do que um filho, né? E eu não sei o que teria acontecido com meu filho se eu tivesse ido para a Olimpíada. Então, assim, não posso reclamar de nada. Quando as pessoas falam, puta, falta de sorte, eu prefiro pensar diferente. Pô, que sorte que eu tive, né? Quantas pessoas você conhece que tem 2 convocações olímpicas, né? Então, você me perguntou quais são os meus objetivos. É, de fato, participar dessa bendita Olimpíada. Então, assim, toda vez, é inevitável eu conversando com a minha mulher, conversando com a minha família, tudo, esse assunto fatalmente, uma hora ele volta, né? Mas a gente fala, olha, tem medalha que vale isso aí? Não tem. Não tem. Porra. Só um segundinho aí, galera, que essa aí não tava no meu... Não tava no meu... Na minha mala, não. E não é muita gente que sabe, não. Isso aí é uma coisa que eu guardei um pouquinho pra gente. Mas hoje, qual é o problema de eu falar também, né? Qual o problema? Tá bem, também nunca mais teve. Nunca mais teve. Depois a gente foi descobrir, ele teve um pico de febre muito alto. Isso acontece, mas... Enfim, tudo acontece, né? Tudo acontece. Então, inclusive o cavalo se lesionar 3 dias das Olimpíadas. O Comic foi um cavalo tão importante na minha vida, inclusive ele morreu tem pouco tempo, que até isso eu dou crédito a ele. Entendeu? Até isso. Eu fico pensando... Eu acredito muito que os cavalos são anjos na nossa vida, assim, sabe? Eu tenho respeito por esses cavalos, assim, não é hipocrisia, não tô falando isso aqui para agradar ninguém, não. É de fato o que eu penso. Eu tenho um respeito, e graças a Deus está crescendo cada vez mais dentro de mim, que me faz pensar que o Comic realmente, mais uma vez, ele me salvou de uma, assim, sabe? Mais uma vez ele talvez tenha esse... Deus, né? Deus me falou assim, olha, você não vai, tem que arrumar um jeito de você não ir. E o Comic, de repente, foi o elo para isso acontecer, entendeu? Porque eu ia falar dessa conexão com os cavalos, você falou na live que a gente gravou da história do Colim. Né? Nem tô... A do Comic agora me deixou um pouco mais... Impactado. Não é impactado, é porque é isso, né? Como é que a gente que vê o lado de fora, é isso, é só o que pena. Puta, não acredito. Sim. Inclusive não é nem que pena, né? A gente que é torcedor fica transtornado. E já que a gente tá falando disso, eu posso deixar um depoimento aqui também, que eu acho importante falar, João, que tem que servir às vezes como lição, entendeu? Não só para mim, como para todos os envolvidos nessa história, sabe? Eu saltei 8 concursos em 3 meses naquela seletiva, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que eu não precisava ter feito tanto. Não tô botando a culpa em ninguém, porque ninguém me obrigou a fazer. Eu poderia, em algum momento, chegar e falar, não, para mim chega, se vocês quiserem me convocar, vocês me convocam, se vocês não quiserem, não me convocam. Só que o fato é que eu fui posto a saltar, para saltar. Sabe aquela história? Fui batendo pênalti até eu errar. Vai batendo pênalti, vai batendo pênalti. Uma hora você vai errar. Acabou que eu não errei o pênalti, o meu cavalo se lesionou. Então, assim, eu acho que tem que tirar algumas coisas como lição também, entendeu? Acho que às vezes a gente
saltam várias Olimpíadas antes da própria Olimpíada e você chega com um cavalo já exausto, exaurido. Eu não preciso esconder de ninguém que o meu cavalo tinha esse ponto sensível, que era a saúde dele. Porque o resto todo ele era muito bom. Os resultados falam por si. Se você for puxar o histórico de resultado do Comic, falando dele nesse momento, era realmente um cavalo muito regular. Muito regular. Era muito 0 pontos. Quando não era 0, era 4. Enfim, era um cavalo que você sabe que podia contar com ele. Se ele tinha um senão, era parte da saúde. Então, assim, eu hoje, olhando com um pouquinho mais de recuo, olhando a situação, né, um pouco mais de calma e tudo, eu acho que várias coisas poderiam ter sido diferentes. Mas aí, quando eu me remete de novo àquele assunto do meu filho, isso tudo fica em segundo plano. Mas assim, a gente não pode também levar em consideração o que aconteceu comigo com meu filho como regra para... Então, assim, tecnicamente falando, como eu acho que tem certos pontos que tem que ser revistos, entendeu? Certas situações que tem que ser pensadas de uma maneira com um pouco mais de cuidado, que por vezes eu vejo ter numa situação e com outros não terem esse mesmo cuidado, entendeu? A gente tem exemplos recentes, claros, e né, própria Primavera com o Stefan tiveram um ano difícil de preparação, né? Sim. Aí ficou mal, se recuperou. Na reta final. Foi saltar Roterdã, acho que um outro grande prêmio e foi para a Olimpíada. Sim. Não é uma que rodou o circuito, tinha sido campeão pan-americano, mas não rodou o circuito. Tinha o respaldo de ter sido campeão pan-americano, acho que um conjunto... E chegou lá na Olimpíada, entregou um conjunto histórico para o Brasil. Né? Chegou na Olimpíada, entregou o que entregou, é irrefutável o resultado. Mas final, não tem dúvida. Né? Eu acho que, inclusive, é um conjunto que já está na história, acho com certeza já está na história do hipismo para a eternidade. Mas eu acho que, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, João. Eu acho que, tudo bem, no caso do Stefan específico, aconteceu da égua ter um problema de saúde e aquilo teve que ser adequado à situação. Só que, assim, ao decorrer dos anos todos, assim, de tantas seletivas que a gente participou e pôde acompanhar de perto, muitas vezes essa coisa foi o que eu falei no início da nossa conversa em relação ao nosso novo técnico. Eu espero que nós, cavaleiros, tenhamos igualdade de condições, igualdade de tratamento. É uma ilusão achar, é óbvio que ele vai ter as preferências dele, que é normal também, senão não teria por que ter uma pessoa para selecionar. Eu entendo e respeito isso, mas dentro de um equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, você entendeu? O que gera muitas vezes o desconforto entre os cavaleiros é você se sentir, muitas vezes, assim, ser posto de lado, ou você se sentir numa situação que você não tenha o mesmo privilégio, digamos assim, de outros cavaleiros e tudo, porque eu acho que na hora que entra ali, o nosso esporte é conjunto, é momento, entendeu? Quantos cavaleiros, eu posso te dar exemplos assim, quantas vezes você viu o Marcus Henning estar fora da equipe da Alemanha, o Christian Naumann, o Jerome Dubbeldam pela Holanda, a Busy Madden está fora da equipe dos Estados Unidos. Assim, eu estou falando aqui por alto, mas se a gente for estudar um pouco mais a fundo esse assunto, a gente cansa de ver cavaleiros consagrados que ganharam tudo, mas por algum motivo, Daniel Deusser não está na equipe da Alemanha. Então, você por algum motivo, porque ele não está com o cavalo naquele momento, naquela situação, você dá chance para outra pessoa que está. Você entendeu? Isso não desabona em nada, tecnicamente, o outro cara que não está com o cavalo no momento, porque a gente sabe que o nosso esporte não é uma raquete ou uma bola. Você precisa ter um cavalo embaixo de você, e por melhor que você seja, se você não estiver com aquele cavalo ali naquele momento, você não vai poder contribuir com a tua equipe. E, por outro lado, o outro cara ali do teu lado pode estar e... Você entendeu? Eu, assim, sinceramente, naquele momento ali da seletiva de Tóquio, eu me senti um pouquinho... Eu achei que eu fiz muito além do que eu precisava. Volto a dizer, também tenho culpa. Porque em algum momento eu poderia ter falado, não vou. Só que meu cavalo estava bem, acabava que a gente ia saltando, Mas a conta chegou, como tudo na vida, né? A conta chega. Trazendo um pouco para a realidade do nosso público mais próxima, essa é uma discussão constante da categoria de base aqui no Brasil, com as seletivas, também. Que são 5 campeonatos brasileiros no ano. Você salta um percurso, 2 percursos, 2 percursos, com os cavalos durante 5 seletivas para chegar no brasileiro, para a vaga do sul-americano. Muitos cavalos ficam no caminho, muitos cavalos não aguentam, né? Porque além de tudo tem a coisa da criança que ainda nem é no alto rendimento que nem vocês que ajudam o tempo todo e estão ali. Lógico. E quando a gente pensa, né, João, às vezes
não para pra pensar nisso, mas tem viagem de caminhão. É um desgaste enorme. Você tem que saltar um concurso aqui, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o quê. Tem, e voltando, no caso lá da gente na Europa, você salta na Itália, você salta na França, você salta na Suíça, você salta na Bélgica. Faz parte. Ainda bem que a gente tem esses concursos para saltar. Mas quando você está chegando numa reta final de um campeonato, que seja da categoria de mirim, ou júnior, ou sênior, você tem que ter uma coerência nisso aí, para você chegar da melhor maneira possível, né, no final. Então, vamos mais uma vez botando isso aí em cima do nosso técnico. Então, uma hora que ele tenha essa coerência que a gente espera. Chico, eu acho que vale também a gente retomar, já falei dele algumas vezes assim, queria que você contasse um pouquinho a história do Colim, porque eu acho que a gente entrevistou há um tempo atrás a Mariana Cassetari, que eu sou fã de carteirinha, e ela falou uma frase que a gente brinca até hoje entre a gente, que é: como é que você vai pular o Grande Prêmio se você não tem as condições de pular o Grande Prêmio? Certo. Ela fala: amando. 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 Você vai amar o seu animal até ele te entregar o que ele pode te entregar. Sim. E, de alguma forma, eu acho que a história do Colim é uma história de entrega mútua, né? Pô, a história do Colim, cara, é uma história que eu tenho muito prazer em contar sempre, porque é uma coisa assim... O Colinho estava na Bélgica um dia, e um grande amigo nosso, que é dentista de cavalo, de dia, amigo do meu pai, de 50 anos, ele já tinha feito... Eu estava fazendo temporada de Wellington pela primeira vez, eu nem sonhava em morar em Wellington, 2014. E eu estava fazendo a temporada, ele já tinha entrado em contato com meu pai, dizendo que tinha um cavalo assim, esse assado, precisava de um cavaleiro e tal. E meu pai falou assim, olha, liga pro Francisco, ele vai voltar de Wellington tal data, e liga para ele que ele pode de repente dar um jeito. Só que esse assunto morreu, na verdade, meu pai até comentou comigo na época, mas eu não estava lá com a cabeça em outra coisa, nem... Voltei para a Bélgica, aí um belo dia eu recebo uma ligação dele, olha, eu tenho um cavalo aqui que eu preciso te mostrar, parará, parará. Isso é uma coisa que acontece muito lá na Europa, né? A gente está sempre vendo o cavalo aqui, ali, faz parte do dia a dia nosso. Porque numa dessa também que se encontra uma boa oportunidade, enfim. E já era final de dia, assim, já tinha acabado de montar meus cavalos, ele me ligou, olha, vem ver um cavalo aqui e tal. Eu falei assim, mas aonde? Ah, me mandou um endereço, 1 hora lá de casa, mais ou menos. Eu peguei a Natália, a gente entrou no carro, vamos lá ver. No meio do caminho eu liguei para ele de novo, falei assim, vou ligar para pegar um pouquinho de informação desse cavalo. Eu liguei para ele, mas Didier, e o cavalo? Não... É um cara, um personagem também. Não, vem aqui ver, você já tá vindo? Eu falei, então, aqui você vê. Quando eu chego quando eu já olhei pra Natália, eu falei assim, lá vem bomba, né? Cheguei no lugar, um picadeirinho fechado, uma neve assim, fundo de quintal, num lugar frio na Bélgica, no alto assim, num lugar meio alto, assim, um vento danado. Aí eu entrei, vejo um cavalinho amarrado no final, assim, da cocheira, magro, cavando no cimento. Fui chegando perto do cavalo, o João, ele tava com o casco todo quebrado, de tanto que ele cavava. De estresse. Não tinha ferradura. Nada. Aí eu olhei pro Didi e falei, pô, Didi, você me chamou aqui pra ver esse cavalo, é isso mesmo? Aí ele falou assim, monta. Aí rapidinho jogou a sela no cavalo, entramos dentro do picadeiro. Cara, a minha sorte que era um picadeiro pequeno e fechado, porque eu só conseguia parar o cavalo contra o muro. Não tinha o menor controle. E antes de saltar, eu parei o cavalo com dificuldade e falei, olha, cara, pô, já tá visto, o que você quer que eu faça com esse cavalo? Aí ele me encheu tanto, salta aqui, salta ali. Cara, resumo da ópera, dei meia dúzia de salto, o cavalo mostrou uma certa qualidade, mas, cara, selvagem. Eu parei o cavalo e falei, pô, Didi, tu me fez vir aqui, eu tinha intimidade com ele pra falar, pô, me fez vir aqui essa hora pra... Aí ele falou assim, não, deixa eu te contar a história. Ele contou a história. Não, cara, esse cavalo, eu nas minhas andanças aqui pelos manejes, eu fui num amigo meu que tem uma escolinha, e esse cavalo, ele tava lá, que ele tinha comprado, porque ninguém queria o cavalo, e aí ele tentava montar o cavalo ninguém conseguia montar, mas o cavalo em liberdade salta bem, e acabou que ele decidiu mandar o cavalo para Batedouro, e eu tava lá, e eu falei, eu compro o cavalo, mas quanto é que vai ser? Custou o preço da arroba, se não me engano, custou 1.500 euros o cavalo. Aí eu falei, puta, linda história, mas e aí? Não, e aí que eu quero te dar a metade desse cavalo pra gente construir ele junto. Obviamente que as despesas ficam pra você, ele falando, né? Eu falei, pô, Didier, obrigado, mas, pô, hoje em dia não cabe mais isso. Cara, tanto ele fez. Não, vamos ali tomar um café, não sei o quê. Tanto ele insistiu que eu falei pra ele o seguinte, assim, Didier, o negócio é o seguinte, manda o cavalo lá pra casa, então. Eu experimento o cavalo durante 2 semanas. Se eu sentir uma evolução, se eu ver uma luz no fim do túnel, a gente volta a conversar. No mesmo dia o cavalo chegou lá, meia-noite o cavalo chegou lá em casa. Aí, beleza. No dia seguinte, fui o primeiro cavalo, quer saber, eu vou montar ele logo. Nunca vou esquecer, meti um freio bridão no cavalo, uma gamarra fixa, e comecei a trabalhar ele no picadeiro lá de casa, tal, cavalo difícil, mas tal, não sei o quê. Resolvi ir pra pista do lado de fora. Tava o meu irmão e a Celine ali, trabalhando os cavalos, um dia como outro qualquer, e eu comecei a saltar.
tentar assaltar, né? Porque não era tão fácil. E tinha um duplo, João, de 2 lances em direção à porta. Eu venho para passar o duplo, esse cara me atira de um lance, eu saio quase caindo, fui parar. Você já chegou aí lá na casa da Bélgica? Não. A pista, ela dá pra rua. Enfim, hoje é cercadinho, bonitinho, mas na época era tudo meio novo ainda. Meu irmão tinha acabado de fazer essa pista. E eu fui parar no asfalto com o cavalo, meio que disparado, meu irmão atrás de mim. Você é maluco, tá fazendo com esse cavalo, aquela loucura toda, não sei o que. Eu falei, não monto mais esse cavalo na pista de fora, só vou montar ele no picadeiro. 10 dias depois disso, tinha um concurso 2 estrelas, que eu nunca vou esquecer, num lugar chamado Roosendaal, na Holanda. O pessoal da Europa, todo mundo conhece. Era um concurso assim, todo mundo ia para levar os cavalos um pouquinho mais, assim, um concurso 2 estrelas. E eu falei, quer saber, eu vou levar esse cavalo no concurso. Só que o cavalo não tinha passaporte, o cavalo não tinha papel, não tinha nada. Eu corri, fiz o passaporte do cavalo, não sei o quê, e escrevi no 2 estrelas. João, quando eu cheguei lá, a prova mais baixa era 1,30. O cavalo nunca tinha saltado uma prova na vida. Falei, já que eu tô aqui, eu vou saltar. Entrei na distensão, impossível de estender. Não consegui dar um salto na distensão. Tirei ele da distensão, rodei na guia, entrei direto na pista. 0 no 1,30. Dia seguinte, 0 no 35, terceiro dia, 0 no 40. No primeiro concurso da vida do cavalo. Cara, esse meu sócio, ele chorava. Assim, foi uma situação... Cara, depois disso, o cavalo ganhou no mundo inteiro. Hoje, entre prêmio FEI e nacional dos Estados Unidos, que ele saltou bastante, ele tem 520 mil euros de prêmio. Ganhou o Grande Prêmio em Arezzo, ganhou em Calgary, ganhou em Wellington, saltou Hamburgo, saltou St. Gallen, saltou todos os concursos, Roterdã. Então, assim, e hoje é um cavalo que está com 18 anos, está aqui em Araras, está aposentado, vai para nossa casa ali em Miguel Pereira, e é um cavalo, cara, que, se eu te mostrar, tem vídeo, ele me seguia no final que nem cachorro. É um cavalo que eu vinha correndo, galopando com ele na pista, assim, e ele galopava atrás de mim e pulava. Então, aquelas coisas que acontecem uma vez na vida, é um cavalo que eu tenho um carinho, assim, imenso por ele. Porque nessas coisas de cavalo se lesionar, isso, aquilo, ele nunca teve nada. Ele segurou a onda durante muito tempo. Inclusive, ele saltou provas muito além da capacidade dele, mas no coração, porque era o que tinha e vambora. Então, assim, é um respeito máximo que eu tenho por esse cavalo e ele tem o lugar dele guardado no coração de toda a família aí para sempre, porque acho que também é uma coisa que não vai acontecer de novo, né? É difícil. Chico, para a gente começar a finalizar, queria que você falasse um pouco dessa sua família, porque eu acho sempre um exemplo muito massa, é sempre uma das grandes famílias do esporte. Recentemente eu estava escrevendo um projeto para uma série de documentários sobre esporte, e uma das coisas que eu falei, cara, você podia contar a história do esporte através de algumas famílias que atravessam gerações e atravessam o tempo, e a sua família com certeza é uma delas. Eu queria que você contasse ainda um pouco essa relação, porque é difícil você ver hoje em dia, em especial, uma relação tão íntima entre tantas gerações e tantas... Eu vou te falar sem demagogia, acho que o maior orgulho que nós temos é de fato a nossa família, João. É até difícil pôr em palavras, sabe? Porque você vê, a gente está aqui na Hípica conversando, meu pai conheceu minha mãe aqui dentro, daí veio meu irmão, minha irmã, eu conheci minha mulher aqui dentro da Hípica. Enfim, são coisas que vão se perpetuando, né? E conseguir chegar nessa união que a gente tem e competindo no mais alto nível, sendo brasileiros, né? A gente mora num país que é maravilhoso, mas é um país muito difícil, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, se às vezes você sente pressão. Cara, eu sou brasileiro, eu vivo num país que tem uma desigualdade. Pressão que eu tenho, não tenho pressão nenhuma. Olha o que a gente tem, é um privilégio. A gente anda na rua, a gente vê o que é pressão aqui no Brasil. Então, assim, voltando ao tema família, a gente pode contar um com o outro, a gente tem essa força, né, que une realmente a gente, que é uma coisa que é muito difícil de botar em palavra. Meu pai começou tudo isso, né? Meu avô foi um cara muito importante no esporte, apesar de poucas pessoas saberem, mas meu avô que inventou a casaca verde, meu avô que inventou a categoria mirim, categoria amador, meu avô que trouxe o passaporte para o Brasil de cavalo, meu avô foi o primeiro juiz internacional FEI do Brasil. Nunca montou cavalo, mas a partir do momento que ele viu que o meu pai estava entrando de fato no esporte, ele abraçou a causa. Meu avô é pediatra de formação, enfim, ele já não é mais vivo, mas ele era um pediatra. Mas ele abraçou a causa com meu pai e desde então foi criando uma força muito grande que dá uma segurança. Eu não tenho dúvida que todos nós da família, a gente tem essa segurança um no outro, assim, sabe? Você vê, esse movimento que eu estou fazendo de uma maneira
de certa forma, relaxado, porque eu sei que tem meu irmão lá fora. Você imagina se eu tivesse que estar fazendo esse movimento para ir para casa de outra pessoa, ou ter que, de cara, já ter que alugar um espaço para mim, ou recomeçar toda uma estrutura. Para mim é uma tranquilidade saber que eu tenho meu irmão lá fora. Eu tenho certeza que para ele também vai ser bom de eu estar lá junto com ele, que a gente vai se ajudar, a gente une força. A gente ter tido nosso pai que abriu essas portas para a gente. Meu pai foi o primeiro profissional trabalhando no Brasil, porque o Neco saiu daqui em 62, nunca mais voltou. Então a gente diz sempre que muitas portas que hoje a gente abre com a maçaneta, ele teve que abrir no pontapé. E a gente ainda teve esse privilégio de ter ele para abrir esses caminhos para a gente. Então, assim, eu vou te falar, é claro que para a gente ter sucesso em qualquer coisa que seja, em qualquer segmento, você tem que trabalhar muito, se dedicar muito. Mas eu tenho certeza e consciência e a gratidão de saber que o meu caminho foi muito mais fácil do que de muita gente que não teve e principalmente eu sendo mais novo, porque eu tive a compensa, eu pude usufruir do meu pai, do meu irmão 10 anos mais velho, que foi extremamente importante na minha carreira, porque na minha época ali de mirim, mirim, início, júnior, meu pai estava no auge da carreira, viajando o tempo todo, meu irmão foi um grande mentor para mim também. Então, assim, é só coisa boa pra falar, cara, nesse sentido. E aí ver agora meu sobrinho, cara. Meu sobrinho acabou de fazer 0 na Copa das Nações 5 estrelas com 19 anos. Então, cara, é uma coisa assim que eu acho que é o maior troféu que a gente pode ter, sem dúvida, é a nossa família, cara. Não preciso fingir que não é. É de fato, assim, sabe? É um orgulho muito grande saber que a gente tem esse nome, e todo mundo vivendo bem do que a gente ama fazer e graças ao esporte, graças aos cavalos e à nossa união, que eu acho que faz toda a diferença. Sensacional. Para a gente fechar, são 2 perguntas. Uma delas é o que você deixa de... Sempre difícil essa pergunta, né? Mas o que você deixa de recado para essa juventude que vem aí? Porque a gente tem que pensar que o esporte precisa continuar. A gente tem diversos medos. Para mim isso é um outro podcast de falar toda a questão de clean sport. Mas acho que esse assunto tá ligado ao que eu posso falar também. Mas o que você deixa de mensagem, de recado para esse esporte que vem aí, especialmente falando de Brasil, mesmo com você abandonando a gente por um período aí? Não tô abandonando nunca, cara. Só que meu coração fica, pode acreditar. Se o meu coração não tivesse aqui, não teria vindo, nem que fosse para passar essa temporada. Quem me conhece sabe. Eu amo isso aqui. Minha terra é o Brasil, meu país é o Brasil, é o lugar onde realmente eu amo estar, é aqui. Só que a gente tem que abrir mão de algumas coisas por outras, né? O que eu posso dizer, todo o clichê que tem que ser falado, dedicação, cara, respeitar os cavalos. Respeitar o cavalo. Se você não respeita o cavalo, você não vai ter o respeito de volta, sabe? Paciência, não achar que, não trabalhar a curto prazo, trabalha a longo, cara. Constrói alguma coisa, sabe? Consistência. E a consistência não veio do imediatismo. A consistência não vem daquele resultado a qualquer custo. O resultado a qualquer custo, ele dá certo 1 ou 2 vezes. Depois ele acaba. Porque também não tem milagre, sabe, João? Eu acho que o trabalho tem que ser bem feito. E para o trabalho ser bem feito, você tem que respeitar o cavalo. Eu acho que é a base de tudo. Se você não respeita o animal, se você não respeita o dia a dia, o bem-estar, e, além disso tudo, se a gente tem pretensão que o nosso esporte dure por muito tempo, que eu espero que dure eternamente, se a gente não tiver essa consciência, uma hora vai dar problema, seríssimo. Então, assim, eu vi coisas sérias acontecerem durante esse tempo que eu tô aqui no Brasil, que eu acho que medidas drásticas têm que ser tomadas, entendeu? Eu acho que essa consciência tem que ser, a prioridade A para todos nós, para os cavaleiros. Você não tem que pensar em maltratar um bicho. Você não tem que pensar em botar esse cavalo num desconforto para ele poder te entregar um 0 pontos. É claro que existe, a gente tem que trabalhar os cavalos, coisas são necessárias fazer, mas tudo dentro de um bom senso, entendeu, João? Então, esse é um tema importante que tem que ser abordado, porque é do nosso interesse. Eu que sou profissional, que vivo disso, que tenho um sobrinho vindo, talvez meus filhos também vão fazer isso, eu tenho que pensar neles também. Então, assim, se a gente quer que isso aí siga em frente, se a gente quer que essa garotada
tenha futuro no esporte, a gente tem que pensar nisso também. E eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser debatida. Inclusive, eu acho que é válido, difícil fazer isso em todos os concursos, mas talvez nos principais concursos do Brasil, um momento de conscientização, uma palestra de conscientização, uma campanha de conscientização, para que certas coisas absurdas que eu vi acontecendo aqui não voltem a acontecer. Nossa. Eu acho assim, sempre tem essa pergunta, né, do conselho e tudo assim, eu acho que aquela coisa de dedicação, amor ao esporte, tudo isso é falado, mas eu acho que também tem que falar essa parte, porque hoje ela é ligada diretamente no futuro do esporte. Futuro do esporte, futuro dos cavaleiros. Não existe cavaleiro sem esporte, embora exista cavalo sem cavaleiro. Com certeza. E para fechar, eu até poderia dar um chute bem bom para acertar isso, mas a gente tem feito uma coisa no Clacast que é a gente pergunta para o último entrevistado a indicação do próximo. Não necessariamente ele vai ser o próximo, mas a gente tem tentado diversificar um pouco, até para sair um pouco do meu conhecimento, conhecimento da Gabi, do conhecimento da Isa, de pessoas Sim, que claro. são interessantes. Então, quem que você indica para estar aqui conversando com a gente num próximo episódio do Clacast? Você pode... Qualquer um da minha família. Eu acho assim, não, porque são coisas diferentes. Se você quiser ter uma visão do futuro, do que vem por aí, como é que é a cabeça de um jovem cavaleiro, eu acho que o meu sobrinho é o exemplo bom para isso. Se você quer um cara extremamente atual para falar de todos os assuntos que está acontecendo, que trabalha 24 horas por dia, que tem uma família, que move montanhas para manter uma família no alto nível, meu irmão. E se você quer ter história do hipismo Brasil, mundial e uma pitadinha de polêmica, chama meu pai. Chiquinho, obrigado por topar falar com a gente. Para mim Eu é que sempre agradeço, um prazer, eu adoro. E boa sorte. Obrigado. Que a gente se encontre numa Copa das Nações em breve. E que a gente se encontre, quem sabe, para falar sobre os projetos que a gente falou aqui hoje, né? Exatamente, para falar de uma próxima... E se a gente se encontrar para falar, por que deu certo? Exatamente. Senão assim a gente seja. não vai se encontrar, não a gente dessa não vai maneira. Falar disso, a gente vai falar de outra coisa. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, meu amigo. Obrigado de verdade. O Clacast é uma produção livre da 2Clac. Esse episódio foi apresentado por João Marcum e teve roteiro e edição por Isabela Campedelli.